sou assim, caminho sem parar. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa pela TV Clube, né? Quero agradecer o carinho pela audiência, todas as pessoas que sempre participam nas redes sociais, nas nossas páginas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Muito obrigado pelo carinho de vocês e também pelas dicas que são enviadas através do nosso e-mail, né? O nosso muito obrigado por todas as dicas. Por exemplo, hoje nós vamos fazer a receita do pão de linguiça. Acontece que nós estamos na época mais fria. O nosso inverno aqui em Ribeirão Preto, na nossa região, não é um inverno tão rigoroso, mas combina muito bem, não é? O seu paladar fica mais aguçado, e tal coisa e tal. O pão de linguiça hoje é muito simples e muito fácil, até porque nós vamos fazer nesse tipo de forma, não é? É aquela forma que o pessoal habitualmente faz aí o pudim e tudo mais, não é? É uma receita que não depende de você esperar a massa crescer, para depois abrir a massa, para depois esperar crescer de novo. Então é uma receita que até é rápida, viu, gente? Atenção, porque para essa receita de hoje, claro, vou precisar de linguiça, né? E nós temos aqui uma linguiça de primeiríssima qualidade, né? Vou mostrar para vocês aí. Atenção para os ingredientes de hoje. Para o recheio, o que eu vou precisar? Para o recheio eu vou precisar da linguiça, não é? Claro, uma linguiça de pernil. Para o recheio, uma bela linguiça de pernil. Azeitonas picadas, não é? Pouca azeitona, viu, gente? Porque a linguiça já tem um bom tempero, tem que tomar cuidado com o sal. Então, a linguiça de pernil, azeitona picadinha. Aqui tem um detalhe muito importante, que é o queijo meia cura. Manuel, dá certo fazer com mussarela? Dá certo, mas o queijo meia cura, picadinho, vai fazer toda a diferença, pode ter certeza disso. Isso aqui é o recheio, né? E o orégano, que hora que entra no recheio? O orégano não vai no recheio, o orégano vai na massa, essa é a diferença. E o orégano, gente, o orégano fresco é outra história, não é? Eu tenho aqui em casa o orégano fresco, né? E como eu estou sempre dando um tapa na panela, eu tenho o orégano fresco, tenho manjericão e assim por diante. Mas o orégano fresco é sensacional. A diferença do orégano desidratado com o orégano fresco está exatamente na questão do aroma e do sabor. Os dois vão fazer um efeito sensacional, mas a diferença é o seguinte: o orégano desidratado, você joga na pizza ou faz essa receita aqui, por exemplo, imediatamente já desprende, né, aquele aroma e tal, todo mundo sente aquele perfume gostoso do orégano e tal. A diferença desse aqui é o sabor. O sabor fica mais encorpado. O orégano fresco na sua receita, no molho, na pizza, ou no caso hoje, como é o pão de linguiça aqui, o sabor é sensacional, é indescritível, é um sabor fantástico, tá certo? Para massa, o que eu vou precisar? Claro, para massa eu vou precisar do fermento, eu prefiro o fermento granulado, esse fermento que você encontra naquele sachê, né? É o fermento granulado, um sachê de fermento, né? Fermento em pó, né? Um pouco de açúcar, porque o açúcar ajuda a dar a reação do fermento, né? Sal, uma colher rasa de sal, tem que tomar cuidado porque, como eu disse, a linguiça já tem bastante temperinho, né? Já é bem salgadinha. Vou precisar também de azeite, isso para massa, um belo azeite, né? Óleo de soja dá certo? Dá, mas o azeite vai ficar melhor. Um ovo, e vou precisar também de um copo de leite, né? Um copo de leite, copo de requeijão ou um copo, né, de tamanho grande, aí não muito cheio, né? Um copo de leite. E como nós estamos na época mais fria, né? Época fria, o leite é bom você deixar o leite aquecido, né? Não quente, um pouquinho aquecido. Por quê? Porque ele vai ajudar a dar a reação, não é? No fermento. Detalhe é que essa linguiça, né, você vai precisar, o único trabalho que você vai ter com ela vai ter que tirar a pele, né? Vai ter que tirar a pele, não é? Depois você vai desfiar e colocar em uma panela para desidratar, porque na verdade
você não vai fritar, como eu disse, né? Você não vai fritar a linguiça, você vai desidratar. E tira todas as peles, né? Desfia, coloca na panela e vamos desidratar. Esse é o primeiro passo. Pessoal, o negócio agora é fogo, né? A gente coloca fogo e vamos desidratar, né? Desidratar a linguiça. Como eu disse, você não precisa fritar. Devagarinho, não precisa colocar óleo, não precisa colocar nada aqui. Pessoal, esse aqui é o ponto, ó. Esse aqui é o ponto. Eu não vou fritar, tá vendo? Eu não estou fritando a linguiça, apenas desidratei. Não tem mais líquido aqui, não é? Então, agora o que eu vou fazer? Vou deixar esfriar. Vou fechar aqui o fogo. Vou deixar esfriar. Enquanto ela esfria aqui, nós vamos preparar a massa. Aqui que eu vou precisar então aqui, ó, o fermento, não é? O açúcar, porque o açúcar é quem dá a primeira reação. O leite, como nós estamos na época mais fria, o leite tem que estar um pouco mais aquecido, não é? Essa é a grande verdade. O sal, cuidado com o sal, uma pitadinha só porque a linguiça já tem bastante tempero, não é? Azeite, famoso azeite. Dou uma mexida. Desculpa o pessoal, mas eu sou canhoto, viu? Sou canhoto. E aqui ele vai ter que reagir um pouquinho. A gente está despertando o fermento. Eu desperto você em casa, acordando todo mundo no sábado de manhã, e aqui a gente está despertando o fermento. Olha que beleza, né? E o ovo, né? Vamos precisar de um ovo. Olha que beleza. Um ovo é o suficiente para essa receita. Muito bem. Olha que beleza aqui, gente. Tá aí, né? E antes de acrescentar a farinha, orégano fresco. Que é como eu disse, né? Olha que beleza de orégano, né? Orégano fresco, olha aí. O orégano vai exatamente na massa. O orégano aqui não vai, ele não vai no recheio, ele vai na massa. Ó, a farinha eu vou colocando aqui aos poucos, não é? Porque tradicionalmente o ponto da massa é aquele em que a farinha vai se desgrudar aí do nosso recipiente, né? E depois tem que entrar com a mão, não adianta. Por enquanto vamos aqui com a colher, mexendo, tal e coisa e tal. Pessoal, esse aqui é o ponto da massa, ó. Esse aqui é o ponto da massa. E olha só o orégano dentro da massa, não é? Olha que beleza. O orégano fresquinho, mas você pode fazer com o orégano desidratado aí, né? De pacotinho, normal. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou untar a minha pedra aqui com um pouco de margarina, não é? De margarina, para já poder abrir a massa. Essa massa eu não vou abrir com o rolo, vai ser na mão. Colocar o recheio, enrolar, e eu mostro como é que a gente vai enrolar e colocar na forma. Aí sim a gente deixa descansar, mas já com o recheio, tá certo? Ó, isso aqui é a linguiça já desidratada, não é? A gente já coloca aqui. Olha que beleza, gente!
Ó. Azeitona. Como eu disse, tem que tomar cuidado com a azeitona porque a linguiça já tem tempero, né? Ó. Beleza. Queijo. Queijo meia cura. E aqui é o seguinte, aqui nós vamos enrolar mas não vai fechar. Não, não é para fechar. Na verdade, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Ó, 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 ó. Ó. Vai fazer isso. Ela vai estourar um pouquinho? Não tem problema. Muito pelo contrário. Aqui eu já tenho a forma devidamente untada, não é? Ó. Coloca aqui. Pronto, deixa descansar. Agora sim, ela vai descansar. Depois nós ainda vamos fazer uns cortes aqui em cima antes de assar. Deixa descansar. Muito bem, agora chegou a hora do forno. Vamos pro forno e daqui a pouco a gente vê o resultado. Pronto, tá aí, minha gente. Mostra pro pessoal de casa. Esse é o famoso pão de linguiça. Posso fazer com calabresa? Pode fazer com calabresa. Posso fazer com aquela linguiça mais apimentada? Pode. Aí vai de sua preferência, não é? Eu prefiro fazer com essa linguiça de pernil, uma linguiça de pernil de primeiríssima qualidade, que eu acho que vai ficar muito saborosa, tá certo? São receitas e dicas especiais para você harmonizar aí o seu paladar neste inverno. Sábado que vem tem mais uma dica.